Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. E na aula de hoje a gente vai começar fazendo alguns exemplos sobre o assunto que a gente parou na outra aula, que foram os isótopos, isóbaros e isótonos. Lembrem que a gente já viu ah, os modelos atômicos, a estrutura atômica básica dos átomos. A gente já viu como a evolução do átomo seguiu durante os séculos. E só para constar, atualmente os átomos eles não são classificados de forma que apenas três subpartículas existam, ou seja, não só prótons, nêutrons e elétrons existem. Existem muito mais subpartículas, por exemplo, existem quarks, bósons, fótons, mesons e muitas outras subpartículas que compõem os núcleos, por exemplo, que compõem os prótons, que compõem os nêutrons. E isso é estudado mais pela física de partículas e pela mecânica quântica do que muito mais pela química, mas é importante saber. Na outra aula a gente falou sobre os isótopos, isótonos e isóbaros, então agora a gente vai ver um exemplo sobre isso. Tem esse exemplo aqui, ó. Os isótopos de hidrogênio recebem os nomes prótio, deutério e trítio. Nesses átomos, os números de nêutrons são respectivamente iguais a. Então, nós temos aqui algumas alternativas. Tá aqui. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte. Veja, aqui eu estou representando o átomo dessa forma. Ó. Então, eu coloquei essa figura da outra aula. O número que está aqui embaixo é o número atômico. E o número que está aqui em cima é a massa. Certo? O número atômico ele é igual ao número de prótons que o átomo tem. E a massa é igual ao número de prótons mais nêutrons. Então, para a gente saber qual é o número de nêutrons desses átomos, a gente pode usar aquela equaçãozinha que é A igual a Z mais N, mas nesse caso aqui não vai ser necessário porque, como são os átomos de hidrogênio, é relativamente simples de ver isso. Veja só, quando eu represento aqui o hidrogênio, isso aqui quer dizer que ele tem um próton. E a massa representa a soma de próton mais nêutron. Se a massa dele é 1, que é igual ao número atômico, quer dizer que ele só tem um próton, ele não tem nêutron. Então, ele tem um próton, zero nêutron. Nesse outro aqui, ó, a massa dele é 2. Ele continua tendo um próton e ele tem um nêutron, que a massa dele é 2. E no terceiro, um próton, 2 nêutrons, para ter massa 3. Por que ele sempre vai ter um próton? Porque todos eles são hidrogênio, eles são isótopos. Se vocês lembrarem, isótopos são elementos que têm o mesmo número atômico, ou seja, são elementos iguais, mas têm a massa diferente. E o que é que vai diferenciar a massa de um para o outro? Quantidade de nêutrons. Então é 0, 1 e 2, respectivamente para o prótio, que é o leve, deutério e trítio. Portanto, 0, 1 e 2. Alternativa A. Vamos seguindo fazendo um outro exemplo aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso, mas também não é difícil. Veja só, tem essa tabela e eu quero saber ah, as letrinhas que estão faltando aqui. Então, primeiro, A igual a Z mais N, ou seja, a massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Então, vamos fazer o primeiro aqui, ó. Primeiro, Z é igual a P, ou seja, o número atômico é igual ao número de próton. E o número de próton, lembrem disso, em um átomo neutro, em um átomo que não é um íon, que não tem carga positiva ou negativa, o número de próton vai ser igual ao número de elétrons, certo? E aqui a nossa equação que está aqui descrita. Então, aqui na primeira linha, o que, é que eu vou fazer? Eu quero descobrir aqui quem é o A minúsculo, quem é o B e quem é o C. Então, primeiro, aqui eu tenho Z. Z é 18.
eu coloquei aqui, ó, Z é igual a P. Então, se Z é 18, P também é 18, certo? Aqui, ó. P também é 18. Tá aqui. E se eu tenho um átomo neutro, não tenho nenhuma identificação que ele tem carga positiva ou negativa aqui, se ele é neutro, o número de próton é igual ao número de elétron, portanto C também é 18. Então fica faltando só A. Quem é A? A minúsculo aqui, tá, aqui é o A maiúsculo, é a massa. A massa do átomo ela é o número de próton mais o número de nêutron. Qual é o número de próton? O número de próton é 18. O número de nêutron é 22. 18 mais 22, 40. Então, a letra A, 40. Vamos para a próxima. Aqui estava faltando o símbolo, a gente encontra o símbolo dos elementos na tabela periódica. Então, por potássio, a gente vai aqui, símbolo K. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Só que aqui está faltando o número atômico, número de próton e o número de elétron. Então, a gente tem a massa, que é 39, e temos o número de nêutron. Então, vamos lá. A gente vai usar a mesma equação, A igual a Z mais N. Só que aqui estava faltando a massa. Aqui eu tenho a massa, que é 39. Tem o número de nêutron, está faltando Z. Então, eu só reorganizo a equação aqui do primeiro grau. Ó. Passo o 20 para o outro lado com o sinal trocado, reorganizo os termos. 39 menos 20, 19. Então, 19 é o número atômico. Como o número atômico é igual ao número de próton, F também é 19. E, portanto, o número de elétron também é o mesmo, certo? Aqui no terceiro, aqui é cálcio, Ca é cálcio, o H. E aí a gente vai para o mesmo tipo de raciocínio. Está faltando a massa, está faltando o número atômico, está faltando o número de próton, eu tenho nêutron e elétron. O átomo é neutro aqui, ó. Não tem carga positiva ou negativa aqui, por exemplo. Então, eu vou fazer a mesma continha que eu fiz no outro. Aqui, ó. Primeiro, se eu tenho o número de elétron, que é 20, o número de próton e o número atômico também vai ser 20. Então, J e K vão ser 20. Se eu tenho o número atômico e tenho o número de nêutron, eu acho o número de massa. Ó, a massa é igual ao número atômico mais o número de nêutron. Número atômico, que é o J, mais o número de nêutron. Vai dar 40. Então, a gente acha o valor da massa. Por fim, aqui, a gente faz essa última linha. Aqui, o L, o escândio é SC, o símbolo dele. Então, a gente vai fazer aqui, eu tenho a massa, tenho o número atômico, falta o restante. Primeiro, o M e o O, a gente já tem que é igual ao número atômico. Ó. O número atômico 21, então eu vou ter aqui M21 e O21. E depois eu vou fazer A igual a Z mais N. Eu tenho A, que é 43, está aqui. Eu tenho Z, que é 21, está aqui. E aí eu reorganizo igual eu fiz na outra. E aí eu vou ter N igual a 22. Então, N igual a 22. E aí eu finalizo essa pergunta. Vejam que não é difícil, é só você saber que em átomos neutros Z, P e E serão iguais. E usar essa equação aqui, colocar os valores e aí a gente acha tranquilamente o resultado, certo? Aqui eu tenho um outro exemplo, é o seguinte, isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferente número de massa. O magnésio, número atômico 12, possui isótopos com números iguais a 24, 25 e 26. Os isótopos do magnésio possuem os números de nêutrons respectivamente. Então vamos lá. Eu tenho aqui as alternativas. E aí, para o isótopo de massa 24, eu vou aqui, ó, massa 24, número atômico 12.
número de nêutron, 12. Né? Então, organizar a equação. Para o outro, 25, mesma coisa. 25 menos 12 dá 13 e 26 menos 12 dá 14. Portanto, 12, 13 e 14, certo? Vamos agora ver um pouco sobre a eletrosfera dos átomos. A gente está tratando muito mais do núcleo e agora vamos tratar um pouco mais da eletrosfera. Os prótons e elétrons eles possuem cargas elétricas de mesma intensidade, porém eles têm sinais opostos. Por isso elas se anulam mutuamente. Por isso que a gente está tratando de átomos neutros, porque eles têm a mesma quantidade de próton e elétron. Então, ó, todo átomo que possui o mesmo número de prótons e elétrons é eletricamente neutro, certo? Então não vai ter carga sobrando nem positiva nem negativa. Sabemos que o número de prótons não varia, ou seja, ele não vai mudar. O átomo ele é definido pelo número de prótons, né? A identidade dele é o número atômico. Para os átomos de um mesmo elemento químico, você vai ter sempre a mesma quantidade de prótons, certo? E é essa partícula que vai identificá-los. Para um átomo ou grupo de átomos que se transforma em um íon, é preciso saber que haverá mudanças em sua eletrosfera, certo? Então, na eletrosfera, um íon é formado quando um átomo ou grupo de átomos ganha ou perde elétrons. Então, se ele ganha elétrons, ele vai ficar com uma eletrosfera mais negativa, ele vai ter mais elétron do que prótons. Se ele perde elétron, ele vai ficar com a eletrosfera com menos carga negativa, portanto, ele vai ter mais carga positiva, se você somar a carga total. Né? Então, os íons simples são formados por átomos únicos de um elemento. Os íons compostos são formados por mais de um elemento, certo? Quando um átomo ganha elétron, ele fica com excesso de carga negativa. Ele passa a ser chamado de ânion. E quando ele perde elétron, ele fica com excesso de carga positiva. Ele é chamado de cátion, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho o oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8. Ele tem aqui 8 prótons, 8 elétrons, ou seja, a carga líquida dele é zero. Se, por acaso, esse oxigênio ganhar 2 elétrons, veja, eu tinha aqui os 8, eu ganhei mais 2 elétrons. O que aconteceu? Ganhou carga negativa. Então, você coloca um sinal negativo junto com o número de elétrons que ele ganhou na parte superior aqui do elemento, certo? Então, ganhou carga negativa, se tornou um ânion, um íon negativo. Da mesma forma aqui, ó, o magnésio tinha seus 12 prótons e 12 elétrons. O magnésio perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele vai ter mais carga positiva, certo? Então, eu vou ter aqui carga 2+. Por que 2+? Porque ele tem mais próton do que elétron. E vejam que em todos esses casos aqui, o número de próton não muda, porque é o núcleo do átomo, ele não vai mudar. O que vai mudar é o número de elétrons, se você vai ter adicionar elétron ou retirar elétron, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns exemplos de alguns íons. Eu tenho íons negativos, monovalente. O que quer dizer isso? Que mono é 1. Ele ganhou um elétron. Então, ó, fluoreto, cloreto, brometo. Ganhou um elétron. Está com carga 1 menos. Né? Porque ganhou, tem um elétron a mais. Bivalentes. O óxido e o sulfeto, ganharam 2 elétrons. Trivalente. Aqui eu tenho nitrogênio e fósforo. Tetravalente, carbono. E eu tenho também os cátions, os íons positivos. Aí eu tenho o sódio, potássio e prata, quando ele perde um elétron. Eu tenho cálcio, estrôncio e zinco, quando ele perde 2 elétrons. Tenho alumínio, ferro e níquel, perde 3 elétrons. Chumbo, estanho, manganês, perde 4 elétrons. Então, nesses casos aqui, eu tenho
átomos que perdem elétrons. E aqui eu tenho átomos que ganham elétrons, certo? Eu tenho aqui mais um exemplo. A gente faz isso começa isso na próxima aula, ok? Então, nessa aula a gente para por aqui e volta com esse exemplo aí, ok?